logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas para falar desse que talvez depois do futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros de norte a sul, que são os automóveis, em um bate-papo muito informal, mas com muita informação, sempre por meio do Facebook, YouTube e, lógico, do app da Rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Terminando o podcast, baixa aí o aplicativo para acompanhar a programação da Rádio ZLZN. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo, tenho aqui na minha frente Pablo Medeiros, que é um aficionado. Boa noite, Pablo. Boa noite. E nessa noite temos aqui Carol Eusébio, que é gerente de pós-venda da América Ford. Boa noite, Carol. Boa noite. Antes de continuar, deixe eu falar dos nossos patrocinadores. Para quem está pensando em comprar um carro 0 km, a hora de realizar o sonho do Toyota 0km é agora. Chegou o Festival de Ofertas Toyolex de 23 a 30 de junho. Tem Yaris, Corolla, Corolla Cross e Hilux com condições imperdíveis, meu amigo. Tudo isso com 5 anos de garantia para o carro e, lógico, 8 anos de garantia para o sistema híbrido. Liga no 98408-4349. Agora você também tem um novo jeito de comprar o seu carro. Chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina aí, meu amigo Pablo, contratar o seu consórcio de forma simples e rápida e, além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou na documentação de seu Toyota 0km. Para maiores informações, basta ir lá na Toyolex, na Avenida Constantino Neri, ou manda um oi logo aí no WhatsApp, no 981 18 0390. Vou repetir, ó, 981 18 0390. Agora eu tenho outro recado para você que está pensando em trocar de carro por um veículo usado. Pode ser até uma excelente alternativa, mas, meu amigo, você precisa prestar muita atenção. Nessa hora é importante você ter vistoria cautelar. E vistoria cautelar é com a supervisão. O que é a vistoria cautelar, meu amigo? É uma espécie de check-up do veículo. Isso porque a supervisão irá avaliar toda a documentação do automóvel e, lógico, o automóvel também, se há alguma peça trocada, quebrada, se o chassi está ok, se o farol, né, não tem nenhum problema com o veículo total, né? Então, assim, pensou em trocar de carro, comprar um carro seminovo, tem que optar pela vistoria cautelar. É fundamental para você na hora de comprar e não ter possíveis problemas. Liga logo no 92984331773, 984331773, ou vai lá no Instagram da Supervisão, que é Supervisão Vistoria _RN_AM, ou acessa aí o site supervisão.com. Supervisão Vistorias Automotiva. Agora, meu amigo, imagina, depois de tu ter trabalhado muito, você finalmente conseguiu comprar o seu veículo 0km dos seus sonhos. A gente sabe que não é simplesmente sair da concessionária e dirigir pelas ruas. Você precisa registrar o seu veículo. E lógico que você pode fazer por conta própria. Porém, existe burocracia por trás disso. Te apresento uma opção mais rápida e mais barata. Se você precisa emplacar seu veículo ou moto 0km, faça a cotação com Dabela Despachante. Os valores são feitos pelo WhatsApp, eles passam ali, conseguem te atender pelo WhatsApp. E existe a possibilidade de pagar nos cartões de crédito em até 12 vezes.
Quer mais facilidade ainda? Lá com certeza sua vida será mais fácil. Chama no WhatsApp no 98211 0016 98211 0016 ou acessa aí tabeladespachante.com.br. Carol, boa noite, né? Pra gente começar o nosso bate-papo. Queria te perguntar como é que foi que tu entrou nesse mercado de automóveis, né? Conta um pouco aí da sua história, como é que foi essa tua jornada nesse segmento, que eu sei que tu já tem uma estrada, né? Tu já tem alguns anos que tu já tá nesse segmento. Como é que foi que tu começou no setor? Boa noite a todos. Boa noite. Eu comecei em 2002, né, como estagiária. Eu sou formada em administração e na época eu estava procurando um estágio e entrei no Grupo Simões. 20 anos. Vou fazer 20 anos agora em dezembro. 20 anos já é uma história. Em 2002, dia 2 de dezembro de 2002 eu entrei no meu Grupo aniversário Simões. é dia 1º, hein? Olha! Olha aí, coladinho. Então, eu entrei no Grupo Simões como estagiária, assistente de serviços de pós-venda, né? Já ali, olha a ligação no pós-venda. Entrei por lá, não conhecia absolutamente nada sobre veículo, né? Não sabia nem dirigir, não tinha interesse nenhum por carro, né? Entendi. Eu, na verdade, eu me descobri lá, né? Naquele mundo ali, a empresa abrindo, atendendo cliente, eu tendo que estudar para a faculdade, tendo que estudar produto para me poder abordar o cliente de uma maneira correta, entender qual era a reclamação dele para passar para os consultores de serviços, né? Uhum. E aí, passei um ano como estagiária. Nesse período, eu tive uma ajuda muito grande na época, que era do instrutor técnico da empresa, que para quem aplicava os treinamentos no pós-venda e em vendas em geral, né? Na minha época, estagiário não participava de treinamento da empresa. A gente só cumpria a carga horária ali e tudo mais. Mas tu participou. Mas eu participei. Por quê? Já foi diferente. Ele me colocava nos treinamentos. Então, eu tive um treinamento, primeiro treinamento técnico, de mecânica, né? Ele disse, olha, para poder entender qual é a reclamação do cliente, tu precisa entender um pouco de como é que funciona o carro. O básico. O básico. Então, eu fiz um treinamento básico de mecânica, né? E depois disso, que eu comecei a conhecer o produto, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo produto, né? E com isso, abordando o cliente, sempre procurando ser atenciosa, né? Eu acho que no atendimento, não só de um pós-venda, mas em vendas em geral, o que cativa mais a pessoa é você saber ouvir. Primeiro, você saber ouvir o cliente. Isso é muito importante. Muito importante. Então, assim, eu continuava treinando, né? Criando habilidades técnicas, conhecimento técnico do produto em si, e aplicando no meu atendimento, que era algo que eu sempre me coloquei no lugar do cliente. 2002, né? A gente está falando aí Ford Ka, aquela primeira versão. Exatamente, Ford Ka, Fiesta Street. Aquele espanhol, né? O espanhol, aquele pequenininho. O pequenininho, quadradinho. Antes do New Edge, antes daquele outro. Exatamente. Export. A Courrier. Não, Export ainda não tinha, não. Do Export foi 2006. EcoSport foi 2005, 2006. Foi o lançamento. 2006. Foi quando a Ford mudou o New Fiesta, né? Mas Foi. Mas já tinha Ranger. Tinha a Ranger já, a versão da Ranger tinha a F250, né? Uhum. E nesse período aí, o Grupo Simões fez depois já, eu quase para inteirar um ano no meu contrato de estágio, fizeram uma nova seletiva para vendas, né? E eu fui convidada pela gerente de vendas na época para me participar. Por quê? Porque o cliente que eu atendia no pós-venda ia me elogiar para ela. Entendi. Por quê? O cliente estava ali esperando ser atendido, esperando alguém ir buscá-lo. Ele começava a perguntar, se eu precisar trocar meu carro, o que eu faço? Com quem que eu falo? Quem tu me indica? Aí eu começava a falar dos produtos que eu conhecia. Ó, já que você tem esse carro aqui, um carro que seria ideal para você, seria esse carro assim, assim. Começava a falar do veículo e disse, ó, vai lá no showroom e procura o vendedor tal.
Então, eu indicava muito a venda do pós-venda, né? E, nesse período, a gerente de vendas me convidou para participar do processo seletivo, né? Para vendas. Passei, iniciei aí como vendedora, né? Passei 6 anos como vendedora de veículos. Aí, depois, eu recebi uma proposta... Então, tu saiu do pós-venda ali, né? Como estagiária. Isso, e fui para a área de vendas. Foi para vendas. Isso tudo dentro do Solimões. Dentro do Grupo Simões, Montana, lá na Montana, né? já com distribuidor Ford. Né? Entendi. Depois, em 2008, eu recebi uma proposta do Banco Itaú, estava abrindo uma nova plataforma voltada para financiamento de veículos, né? Eu tinha amigos que trabalhavam, que eram quem iam gerenciar nessa área e me convidaram para participar, né? E aí eu vi como uma oportunidade, eu estava me formando já, e aí eu saí. Eu fui... Essa é a importância do networking, né? Sim. Se você para pensar, né? E aí eu saí, Você né? foi Eu pedi considerada para nessa sair. situação. Eu falei, não, eu quero ter essa experiência, né? E eu fui para o banco, né? Fui trabalhar na área de financiamento de veículos, né? Consegui, atendi tanto veículos quanto motos, né? Eu atuava mais na área de 2 rodas. Aumentei o meu network, conheci outras marcas, coisas que eu não conhecia, porque até então o meu mundo Tava era limitado só... à Ford, Estava né? limitado a Ford e as empresas dentro do grupo, né? Que eu Grupo conhecia, Simões, do né? Grupo Simões. Entendi. Né? Depois de atuar dentro da área de financiamento de veículos, eu tive minha primeira filha, né? Hoje ela está com 11 aninhos, vai fazer 12 anos. E aí eu pedi para me afastar, que eu ia ser mãe, né? Cuidar da filha. Cuidar da filha, até porque era muito corriqueiro, né? Eu não parava, eu tinha que atender várias concessionárias no mesmo dia, tinha que estar visitando. E aí eu me afastei por um tempo. Não fiquei muito tempo afastada, acho que fiquei em torno de uns 8 meses, mais ou menos, afastada. Foi quando eu recebi um convite para Jack Motors. Jack Motors chegando no Brasil, né? Estava chegando no Brasil, inaugurando em Manaus, acho que foi em 2012, mais ou menos. Aí um amigo meu que estava indo para lá, ele foi me convidar, ele disse, poxa, Carol, tu é uma excelente vendedora, vem. Eu falei, olha, tô com filho pequeno, não sei se é minha praia. Ele disse, não, tenta. E aí fui, e na verdade, quando eu entrei na Jack Motors, automaticamente eu já fui promovida a supervisora. Né? Foi o meu primeiro cargo de gestão, foi dentro da Jack Motors, né? Eu liderava a equipe no stand de shopping, porque o negócio da Jack era venda em shopping, né? Apesar de ter a concessionária, mas o foco, por ser uma marca nova, um produto novo no mercado, eles tinham como estratégia pontos de venda em shopping. Entendi. Né? Uma estratégia diferenciada, né? Foi. E assim, foi algo novo para mim, novamente, uma novidade, né? Fui liderar a equipe no shopping, ficava dentro do shopping atuando, vendendo, negociando junto com o cliente. E aí, tu falou do shopping agora, qual era a diferença? Tu viveu as duas situações, né? Tanto na concessionária, pós-venda, concessionária e no shopping. O que era diferente? Por incrível que pareça, o cliente, quando ele vai no shopping, ele primeiro, ele não vai para comprar. Entendi. Ele não vai para comprar carro, né? Ele vai para isso comprar em outra mente. coisa, Entendi, não tem isso em Geralmente, quando ele vê um carro no shopping, num stand no shopping, é um stand de demonstração. Ou está sendo apresentado um produto novo no mercado, ele vai conhecer, se ele gostar do produto, ele vai entrar na internet, ele vai pesquisar a respeito do veículo, aí o que ele faz? Ou ele vai procurar a concessionária que vende aquele produto, né? Já na estratégia da Jack Motors, na época, o que a gente fazia? Eu tinha o vendedor, eu tinha toda uma estrutura para atender o cliente ali. Então, assim, nós fazíamos a demonstração, inclusive, eu tinha no pátio do shopping um carro para test drive.
Ah, entendi. Tá? Legal. Então, a única coisa que eu não fazia era faturar o veículo no shopping. Era uma né? estrutura bem avançada, Era, né? Porque tá? tu Para consegue- 2012 Isso, era. né? Né? Totalmente diferente, Para né? 2012 era. Então, Porque assim... tu poderia pegar o cliente ali... Não, já senhor, e- vamos lá na loja. Não, eu tinha o carro, eu tinha vaga disponibilizada já no contrato, tinha vaga para test drive, então geralmente eu tinha 2, 3 carros no shopping em exposição, o mesmo carro eu tinha de test drive. Então, né? já pegava o cliente, não, vamos fazer o test Assim, ó, drive aqui. o cliente Aí estava lá. ali, não, eu estou esperando a esposa que está fazendo compra, tá no cinema, filho que está no cinema, você não quer fazer um test drive? Levava o cliente gostava do produto, ali mesmo ele já fazia o plano de negociação, né? Muitas vezes já preenchia a proposta bancária, a gente já passava a análise para o banco e depois só ligava para o cliente informando que estava aprovado e aí ele ia na loja para fechar o negócio, né? Então, foi uma experiência muito dinâmica em relação É bem diferente, a né? atendimento, aquela coisa você demonstrar um produto e você vender um produto fora do teu âmbito normal de concessionária, né? Por isso que eu perguntei, eu falei, é um pouco inusitado, né? Não deixa de num Não, e shopping, por incrível né? que pareça, para a época, nós vendíamos em torno de 20 a 25 carros no shopping. Só venda do shopping, né? E foi uma experiência muito legal. E no decorrer dessa experiência, eu ficava ali dando suporte para a equipe, né? Como vendedor, eu trabalhava com uma escala diferenciada, né? Eu tinha que estar ali para no momento de um vendedor se atrasar, ou que às vezes acontecia, parava 2, 3, 5 clientes ao mesmo tempo querendo saber informação. Aí tu ajudava Estava dando também. ali o suporte, atendendo, demonstrando. O vendedor estava fazendo a proposta, a negociação para um cliente, eu estava demonstrando o carro, né? E numa dessas, eu atendi um rapaz que depois eu vim saber que ele era consultor regional da montadora, da Ford, né? Aí volta de novo para a família Ford. E aí, né, foi até engraçado que eu depois que eu voltei pro Grupo Simões, para Montana, né, eu brincava com a equipe lá, dizia, olha, vocês já sabiam que eu ia voltar antes de eu ser convidada, né? Então, assim, eu atendi o consultor regional da montadora, né? Não sabia, ele não se identificou, ele era um cliente normal e eu atendi super bem, demonstrei o produto novo na época, né, para ele. E depois de alguns meses, acho que uns 2, 3 meses, eu recebi o convite para voltar, né? E aí, gostava, voltei. Volta de novo pra Ford. Já aí voltei para Qual Ford era o já ano? como... Qual era o ano? Já em 2013. Eu passei 2013. pouco tempo. A Jack entendi. inaugurou em 2012. Por isso que eu falei, eu não passei nenhum ano na Jack, Entendi. né? Antes de completar um ano, eu fui convidada para voltar para Montana. E aí eu voltei, já como supervisora, né, de vendas. Já com uma equipe maior, eu cuidava... Na Jack eu tinha uma equipe de 5 vendedores. Na Ford, quando eu retornei, eu já cuidava de uma equipe de 14 vendedores, que eram 2 lojas. Então, eu revezava com a gerente de vendas. Ela cuidava de uma loja, eu cuidava da outra, né? E aí veio a minha MBA em comércio de veículos, né? Que eu cresci bastante na área de gestão, conhecimento da parte de gestão mesmo, né? Foi quando eu tive um crescimento melhor em relação a isso. Retornei para Montana e quando foi em 2015, Montana estava encerrando as atividades da bandeira, né? E aí eu fui convidada para o Grupo Parve. Entendi. Um americano já. Não era América. Não. Eu fui convidada pelo Sampaio, né? Para ir para a Renault. Renault ainda, né? Acho que era agosto, setembro de 2015, mais ou menos. Fui convidada para ir para a Renault. E na Renault eu assumi já um novo departamento. Eu criei o departamento de F&I dentro da concessionária, né? Administrei, montei tudo lá. E quando foi em 2017, sim, que eu fui para a América. Voltei para a marca Ford, né? Em 2017, na América, eu assumi a área de venda direta, né? Fui para a área de venda direta da América.
e atuei como gestora de venda direta lá. Uma formação, né? Dando um giro. Pós-venda. Pós-venda, vendas. Venda para FNAI, venda para pessoa, né, física. Venda corporativa, que já foi um novo mundo que na verdade, foi completo, né? Exatamente. Fez o giro completo. Isso, né? Já na venda direta eu tive contato já com vendas corporativas, aí já tive um acesso maior à montadora, que era um canal direto com a montadora, né? Atuei na gestão de venda direta até outubro do ano passado, né? Depois que nós fizemos a reformulação na loja e tudo mais, como estratégia do grupo, exatamente para atender já o novo plano de negócio, o novo método de negócio da montadora, da Ford, vamos colocar no pós-venda alguém da área de vendas, alguém a gente vai já comercial. Chegar aí. Né? Já vai chegar. E hoje eu estou desde outubro como gerente de pós-venda. Aí a gente faz o nosso jabazinho aqui, rapidinho. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, este é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e para iOS. Carol, imagina, aí novamente um retorno para uma nova fase, né, de Ford, mas imagina, do lado azul da força, né, como eu costumo. Olha, eu não posso nem dizer que eu sou do lado azul, né, mas tudo bem. Eu costumo a brincar, né, imagina. E em outro momento, né, desde 2002, então tu já esteve na montadora, né, em concessionárias da bandeira da montadora em diversos momentos, né? Isso. Te pergunto, a mudança de estratégia da marca pegou todos assim de surpresa? Como é que vocês implementaram essas mudanças? Foi. Imagina, porque tu estava lá exatamente nesse momento, né? Sim. Que teve essa mudança, imagina, foi uma mudança de estratégia da montadora, de deixar de produzir tipo de, fala mais, né? Alguns produtos e passar a produzir outros produtos. Né? Essa mudança aí, ela pegou de surpresa não só o consumidor, como a concessionária também, né? As concessionárias também. A rede, né? A rede toda, nós não esperávamos por isso. Mas assim, foi um choque para todo mundo, isso né? Aí a gente sabe mas, que é um choque. assim, se tratando falando do como que a montadora se comunicou com o distribuidor, né? A mesma carta que foi a público informando o porquê, foi a mesma situação que nós recebemos. E assim, depois de conversas, de reuniões, informando qual era a nova estratégia, o novo direcionamento que a marca ela queria tomar, né? A Ford até então ela ficava geralmente entre as 5 maiores marcas em vendas no Brasil, né? Ela resolveu direcionar aí o negócio, o plano de negócio dela para o quê? Para um foco diferenciado, que era o quê? Atendimento ao cliente, né? Ela focou mais em mostrar, se preocupar mais com a experiência do consumidor em si, né? E aí, hoje, todo o remapeamento, toda como é que eu posso dizer? A mudança, que ainda está em mudança, né? Está voltada para isso, tá? A América, como distribuidor, o que nós fizemos até então? Não. A marca é boa? A situação aqui que está... O direcionamento do novo plano, do novo nicho de mercado é algo que nós queremos? Sim. E trouxeram produtos de maior qualidade, Por né? quê? Porque a Ford ela parou de produzir veículo nacional, né? Ela parou de produzir carros populares. Isso. Então, com isso, ela se virou pôde pro trazer... público premium, né? Ela pôde trazer carros ícones de mercado que ela tem lá fora, né? Hoje nós temos um portfólio de veículos globalizados, né? Hoje nós trabalhamos aí com o nosso carro-chefe, que é a Ranger,
Nós temos a Territory, nós temos o Ford Bronco, Maverick. Eu particularmente acho que é o caminho que todas as montadoras Mustang, vão tomar, né? Produtos globalizados. Então, assim, nós não tivemos dificuldade em nos adaptarmos a esse novo direcionamento de mercado, até porque dentro do grupo nós já temos linhas premium, né? Entendi. Então, na verdade, o que é que nós fizemos? Não, vamos nos reposicionar também. Vamos continuar tratando o cliente da mesma forma que nós vínhamos tratando, até porque a América já tem nesse DNA do Grupo Parve, que é dar atenção, uma atenção diferenciada ao cliente, é carregar o cliente, né, em relação ao atendimento. Então, nós só aprimoramos isso daí, até porque o nosso mercado, que nós vendíamos em média de 150 a 200 carros por mês, ele ia reduzir, né? Aí o ticket médio, o ticket médio ia aumentar, mas o volume ia reduzir, mas o ticket médio ia aumentar, né? Então, nós começamos a fazer esse plano de mudança, que era o quê? Implementando nova cultura dentro das equipes, tanto da equipe de venda quanto da equipe de pós-venda, treinamentos de atendimento, né? Hoje porque o cliente final ia mudar, né? O cliente final ia mudar, mas assim, até mesmo o cliente hoje do pátio circulante que nós temos no mercado, ele já percebe essa mudança, né? Não é porque é um cliente de uma linha mais popular que ele deve ser tratado diferente. Então, a cultura é o quê? É cliente. Ele é cliente, então ele tem que ser bem tratado. Nós estamos ali para ouvi-lo, para ouvir ele na essência e tentar resolver da melhor maneira possível o problema dele, né, no caso de pós-venda, ou oferecer a melhor negociação no caso de vendas. Né? Eu ia chegar até nesse ponto, né, de perguntar assim, né, imagina, quando está falando de cliente, até o circulante já está percebendo isso, os desafios assim, que a concessionária deve superar para atender esses anseios, esses novos hábitos desses clientes com essa nova estratégia. O nosso desafio... O primeiro desafio foi o quê? Mostrar que a marca ela não ia sair do Brasil. Que é para o cliente não se sentir desamparado. Eles ficaram receosos em relação a isso. Né? Então, assim, mostrar que a marca ela estava simplesmente mudando a direção dela de mercado, né? Mas o cliente da linha popular, ele ia continuar sendo atendido, tanto que hoje a montadora, ela fechou a produção de veículo, mas hoje ela continua dando suporte, né? Produzindo peças para atender a rede em relação aos veículos do pátio circulante de todas as praças, né? E inovando, implementando novos sistemas de atendimento, hoje muito mais digital, né? Hoje nós temos muito mais acessos a plataformas digitais diferenciadas, tanto um agendamento para o cliente pode agendar o carro pelo site, não só por telefone, o novo aplicativo da montadora, onde o cliente pode fazer o agendamento dele por lá. Futuramente, em breve, os clientes de veículos conectados conseguem acompanhar o serviço do veículo quando for fazer um serviço lá no pós-venda, né? Pelo aplicativo. Tudo pelo aplicativo. Novo modo de atendimento voltado para a experiência do consumidor. Experiência do consumidor, isso é interessante, exatamente. Né? Uma mudança hoje muito boa. O quê? É fazer o cliente se sentir acolhido, né? E mostrando para ele que a Ford, né, tá aqui para acolher o cliente em relação a isso. A América também aderiu. De imediato, a gente já de cara começou a trabalhar em relação o que nós podemos fazer de diferente para atender melhor o público daqui da praça, o público de Manaus. Porque, querendo ou não, eu digo que só na venda direta no ano de 2020, em plena pandemia, a América Ford de Manaus ela foi considerada o primeiro distribuidor Ford dentro da rede a nível Brasil. A nível Brasil? A nível Brasil. Né? Então, assim, o nosso pátio circulante era muito grande aqui. Mesmo em pleno lockdown, Manaus em pleno lockdown, nós estávamos vendendo, né? A equipe toda em casa, trabalhando no home office, trabalhando via WhatsApp, trabalhando através de videochamada, né? Depois, quando nós conseguimos voltar para a concessionária,
Mesmo de portas fechadas, nós fazíamos demonstração de veículo por videochamada, né? Isso, inclusive, depois foi adaptado pela montadora para a rede, né? Foi algo que nós iniciamos aqui em Manaus e foi tido como boas práticas dentro da montadora e foi adotado pela rede. Videochamada para demonstração do veículo, ou seja, eu conseguia daqui de Manaus vender um carro para um cliente lá em Parintins, vender um carro para um cliente em Humaitá, né? Cliente a longa distância. Aquele cliente que está lá em Taquatiara, o cliente Manacapuru. Lá em Taquatiara, em Manacapuru, nós fazíamos a videochamada para demonstrar o veículo para ele, mostrava a cor do carro que ele queria escolher, né? Depois disso, o cliente não podia sair da casa dele para vir buscar o carro, nós fazíamos a entrega virtual também. Fazia videochamada, mostrava todo o veículo para ele, colocava o veículo na plataforma para o cliente. Nós fizemos uma entrega em Parintins, que o cliente fez, ele recebeu o carro virtualmente, né? A vendedora fez a videochamada, fez toda a demonstração do carro. Tudo aquilo que ele iria receber dentro da concessionária foi feito de maneira virtual, né? E nós conseguimos atender o cliente dessa forma, ou seja, nós vimos um problema e criamos uma oportunidade ali, né? Em plena pandemia. E depois, em 2021, que já foi essa mudança toda, ou seja, a equipe já estava toda acostumada a trabalhar de forma online, né? E depois, com novas implementações da própria montadora, já puxando muito para a plataforma digital e tudo mais, ou seja, a equipe já estava acostumada com isso. Foi algo que, na verdade, nós já antecipamos o que já... Na verdade, que vocês, as suas práticas, né, foram adotadas pela rede, né? E, assim, dentro do grupo Parve, é muito forte isso em fazer esse tipo de inovação. Ou seja, era uma prática que nós já estávamos aplicando dentro do grupo, né? E depois viramos case dentro da montadora. A rede acabou adotando, né? A rede adotou. Isso fortaleceu muito mais a marca América aqui em Manaus. E o cliente ele começou a se sentir acolhido depois daquela informação. Poxa, a montadora está fechando as portas aqui. E agora? E o meu carro? Eu comprei um carro, recebi o carro há pouco tempo. A montadora vai sair? Não, a montadora não vai sair. E nós, com todo cuidado, a equipe toda teve esse trabalho, né, essa cautela de mostrar para o cliente que nós estávamos aqui para atendê-lo, né, da melhor forma possível, da melhor maneira possível, que ele iria continuar com o Ford dele sendo atendido e tendo suporte dentro da concessionária, dentro do distribuidor. E isso foi o nosso primeiro desafio e hoje eu posso dizer que é algo que já acalmou, coisa né? boa. Os nervos. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Terminou o podcast? Vai lá na sua lojinha de aplicativo e baixa o aplicativo da Rádio ZLZN. Carol, para a gente falar sobre produtos... vamos falar aqui da linha, né? Entre as picapes disponíveis do mercado, eu particularmente, eu acho que uma das mais tecnológicas para mim é a Ranger Limited. Né? Totalmente conectada, muito bem conectada, né? Assim, com acesso, imagina, tem até acesso remoto a várias funções da picape pelo celular. Fala um pouco sobre esse produto, assim, tu que, imagina, viu em vários momentos, né? Estava lá em 2002 e hoje está vendo um produto que, imagina, em 2002 tu nem imaginaria, né? que teria tanta tecnologia assim. Aquela Ranger pequena, né? Pequenininha, aí depois ela evoluiu. Ela foi evoluindo, exatamente. Eu lembro que um dos primeiros projetos de inovação de mudança da Ranger foi quando teve a mudança do motor diesel, né? Que ela lançou um motor 3.0 Power Stroke, que era um motor com sistema elétrico de injeção,
né? E aí essa na época era uma inovação muito grande. E hoje poder falar do mesmo carro, eu fui pro treinamento da Ranger, né? Lá em 2002? Não, Não, da nova. Da nova, agora em Ah, tá. 2020. Quando a Ford lançou a Ranger conectada, né? Eu fui pro treinamento, eu fui fazer o test drive, fui pra prática mesmo. Pude testar todos os itens novos de inovação do veículo, então é muito bom, tá? O que eu posso falar sobre o carro? Como você mesmo falou, hoje ela é um dos carros mais conectados, né? Um dos carros mais tecnológicos dentro da categoria. Isso para quem gosta do segmento picape. Para quem gosta do segmento gosta de tecnologia. Exatamente. Então, nós costumávamos dizer assim, para mostrar para o cliente que hoje a tecnologia embargada num veículo, às vezes, são detalhes que a olho nu não se percebe, mas no dia a dia, para quem usa o veículo... Faz uma diferença imensa. Faz uma diferença muito grande, né? Então, de início, o cliente via o carro... Não, mas esse carro, 2020, só mudou a grade, né? Para o 2019, não, senhor, não mudou só a grade. Vamos dirigir o carro. O carro ficou mais macio, né? Como você falou, o carro ficou com mais tecnologia embargada a nível também a direção. de segurança, né? Porque hoje ela tem câmera frontal que faz leitura de placa, né? Ela tem os sensores de anticolisão que alerta o condutor se for se aproximar muito de um veículo, se o carro estiver em determinada velocidade. Ou seja, e a partir desse momento ela já faz um sistema de pré-atencionamento de freio, porque caso o condutor precise frear bruscamente o carro está ali pronto para executar uma tarefa, né? E sem contar com o sistema autônomo de frenagem, né? Que é o quê? Ela mandou 2 informações para o condutor. Ele não respondeu. Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Eu vou fazer o quê? Vai vir um obstáculo, eu vou frear. E ela freia. Eu digo e ela para mesmo. Ela para. Para mesmo. Eu vi já o vídeo. Eu fiz o teste, né? Ela para. Não, ela para mesmo. É angustiante você fazendo o teste drive vindo ali, mas ela para. Ela para. Né? E assim, nós costumávamos dizer para o cliente que a nova Ranger, ela era um Fusion de caçamba. Por quê? É verdade. Ela tem o conforto, todo o conforto. Sim. Toda a tecnologia de um veículo executivo, premium, né? Numa picape. E o carro, o cliente principalmente o cliente que já tinha o modelo anterior da picape, quando andava no carro, já percebia a diferença, né? Carro com suspensão melhor, mais macia, o sistema de segurança dela muito mais aprimorado e tudo mais. E a tecnologia que a Ford trouxe agora, inclusive para todo o portfólio do Ford Pass, né? Que é o quê? É um aplicativo que, inicialmente, o cliente que baixa o aplicativo, ele tem ali todo o conhecimento do veículo dele, né? As instruções do carro dele. Que é o manual já. O manual do veículo já hoje tá já está na mão, né? Inclusive os carros novos hoje ele vem com o manual pelo aplicativo. É tanto que na entrega do carro nós orientamos o cliente no dia da entrega a baixar o aplicativo. Por quê? Porque ali tudo ele lá, vai todas ter todas as informações estão lá. O cliente vai receber o plano de manutenção dele. Pelo aplicativo. Vai receber uma mensagem pelo aplicativo informando que já está próximo do período de manutenção do carro dele, né? Se porventura ele precisar fazer algum recall do carro dele, a montadora vai informar pelo aplicativo, ele vai receber já pelo aplicativo que vai ter um recall. Porque pelos dados dele, né? Sabe qual é o carro, qual o chassi, se entrar no recall... Né? E a inovação que é o quê? O próprio aplicativo para os veículos conectados, porque hoje o veículo conectado da Ford, eles têm um modem, é um carro com modem, né? O cliente pode ligar o carro a longa distância, né? Ele pode desligar o veículo
pode travar e destravar o carro. Por exemplo, esqueceu a chave dentro do veículo, o carro Já sabe, trancou. consegue Você está fazer com o tudo pelo aplicativo, celular. você destrava o carro. Cadê o chaveiro? Exatamente. Quem passou né? por uma situação Nós dessa fizemos sabe. uma situação... Olha, eu posso dizer que eu nunca fechei a chave dentro do carro, ainda bem, né? Mas assim, são tecnologias que a Ford ela sempre procurou ser pioneira. Eu lembro que em 2005, 2006, eu acho que foi quando foi lançado o Fusion, ela trouxe uma inovação no Fusion que era o quê? Um código na porta, né? Ou seja, o cliente tinha aquele código. Tu digitava o código, não precisava nem da chave, né? Tu digitava o código e abria. Digitava o código, ele poderia abrir o veículo, né? O código era pessoal, ele poderia cadastrar até mais 3 códigos ali no carro, né? E aí, assim, a novidade do aplicativo em relação ao veículo é isso, é dar um pouquinho mais de comodidade para o cliente, né? Ele ter ali o carro na mão, ele saber o que está acontecendo com o veículo dele, total, né? E futuramente ele vai poder acompanhar, o cliente vai agendar. Hoje ele agenda o carro pelo aplicativo, né? E futuramente, não tão distante, porque já está sendo implantado, o cliente que usa o aplicativo, ele vai deixar o carro na concessionária. O que é legal, ele está fazendo o agendamento dele, ele já consegue visualizar quanto que ele vai pagar no serviço dele. Já está tudo adiantado, né? Já tem tudo. Por quê? Porque o aplicativo ele está vinculado ao nosso sistema de agendamento. No aplicativo vai manter um histórico também de manutenção? Sim. O que foi feito? Sim. Ele consegue. Peça que foi trocada? Ele não consegue manter o histórico todo, mas ele informa lá as passagens do cliente. Quantas revisões ele fez, se ele teve uma passagem para um diagnóstico. Ser tão detalhado assim. Não tão detalhado, exatamente. Né? Bacana. Mas o cliente ele vai estar visualizando se alguma revisão dele não foi feita, né? Se pulou alguma coisa. Ele já indica. Ele já indica, né? Ele vai poder já saber o preço que ele vai pagar na revisão. Ele já chega na concessionária já sabendo os valores ali. Caso ele queira algo adicional, que ele não contratou ali no orçamento prévio, ele fecha o negócio com o consultor, né? Entendi. E a partir do momento que o carro dele entrar na concessionária, ele vai poder acompanhar quando o veículo dele entrar em serviço, né? Ele acompanha tudo pelo aplicativo. Isso. Hoje, a América, inclusive isso daí foi uma pauta de uma situação que, quando eu vim assumir o pós-venda, nós fizemos um levantamento em cima das reclamações. O que mais o cliente está reclamando, né? E uma das coisas que o cliente mais reclamava era exatamente isso, ele não saber... Ele não tinha conhecimento, né? O acompanhamento do carro dele em serviço, né? Por exemplo, eu deixei meu carro de manhã... Não sei como é que será que eu vou receber à tarde, né? E aí, o que nós fizemos já de imediato? A América, independente do aplicativo, nós criamos um procedimento hoje via WhatsApp, né? Que o cliente deixou o telefone dele ali. Então, assim, o carro entrou em serviço, eu tenho a minha assistente de serviço que ela está acompanhando ali. O carro entrou em serviço, ela tira uma foto do veículo do cliente no box, envia para ele, seu carro já entrou em serviço. O carro ficou pronto, seu veículo já está pronto, bacana, indo para lavagem. O carro está na lavagem, está pronto, ou seja, está acompanhando o cliente. Dá esse feedback, dá o feedback para o cliente e isso foi muito bom. Isso faz uma diferença. Porque assim, o cliente gostou, né? Hoje a gente trata muita coisa pelo WhatsApp, então ele receber a foto do carro dele fazendo o serviço e tudo mais, né? Ficou muito legal. Então, nós já implantamos isso daí porque, assim, o aplicativo, ele não vai ter todas essas funções para todos os carros, apenas para os veículos conectados. Ou seja, o cliente que tem um Ford Ka, por exemplo, ele vai poder baixar o aplicativo? Vai. Ele não vai ter esse feedback todo. Só que no aplicativo ele vai conseguir fazer o agendamento dele, né? Ele vai receber um recall, alguma coisa ali, algum comunicado da montadora, mas ele não vai conseguir acompanhar o serviço dele, né? Mas, obviamente, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp ele consegue. Pela América ele consegue fazer isso. Né? Bacana. Aí agora... Vamos falar aqui do Territory, né? Que é um SUV que chamou muita atenção, né? Pelo tamanho e o design, né? Ele foi lançado para brigar na categoria dos submédios. Isso. Né? E aí?
O que você pode dizer dele? Gente, eu acho ele bonito. O Territory, acho que ele tá numa situação muito boa ali, ele né? é um veículo, assim, ele foi o primeiro carro que veio pela montadora já com essa pegada de veículos conectados, né? Porque ele, na verdade, a Ranger, quando a Ford lançou a nova Ranger em 2020, ela lançou o Ford Pass também, mas até então, a linha 2020, ela não ligava pelo aplicativo. Já o Territory, não. Já chegou chegando, né? Ele já chegou mostrando uma diferença. Pode dizer que aquele cockpit ali, como os mais novos gostam de dizer, chama a nave, né? Exatamente. O carro é bonito, o carro é seguro, tem uma tecnologia embargada muito grande de segurança, né? A tela, aquela visão da tela de 360, da câmera de 360 é muito legal, né? Você tem uma segurança no trânsito muito grande. O veículo, ele te avisa quando você está muito próximo do carro da frente. Tem um sistema de piloto automático adaptativo, ou seja, se você está muito cansado, está ali no trânsito, aquela história de estar pisando, acelere e freia, você consegue programar o veículo para ele fazer o piloto automático dele, ou seja, o carro, ele é inteligente, né? Você programa uma certa velocidade ali, mas se você está num trânsito parado, ele vai atender a velocidade da via, né, vai se adaptar, e a partir do momento em que o fluxo da via começar a fluir, ele volta à programação dele normal, né? Aquela situação de você programar, pisou no freio, desprogramou, tem que programar de novo. Não, programou, está programado, entendeu? Então, ele dá uma segurança e um conforto muito grande. O carro é espaçoso, né? O teto solar dele panorâmico maravilhoso. Ficou maravilhoso, né? Mesmo. Então, assim, para quem gosta... Pra brigar, né? Para quem gosta de um pouquinho mais de conforto, requinte, né? Mas não tem aquela pegada SUV fora de estrada, né? Sim. Ele é totalmente urbano, ele é um carro urbano. Sim. Né? Então, é um carro que teve uma aceitação muito boa no mercado. Já deixa isso pro Bronco, né? Isso, aquelas linhas quadradas. isso, eu acho exatamente. que ele tem muito mais personalidade. Tanto que eu posso dizer que ele é muito mais, como tu tá falando assim, o Território já não ficou tão off, mas o Bronco ficou. O Bronco, né? ele é um 4. O Bronco já é mais off-road, né? O Bronco, ele é um off-road raiz mesmo. Justamente. Né? A Ford, ela trouxe exatamente a versão que ela comercializa nos Estados Unidos, que lá o Bronco que vem para o Brasil, ele é conhecido como Baby Bronco, né? Porque lá ele tem outras versões, mas a versão que ela trouxe para o Brasil é a versão mais completa, né? É a mais completa mesmo. É a mais completa. Ele é um veículo 4x4, né? Ele é um 4x4 legítimo, é tanto que o carro ele tem... São 7 modos de condução diferenciada, na qual a suspensão do veículo se adapta a cada modo de condução. Né? Você tem lá o modo urbano, você tem o modo lama, o modo areia. Então, para cada situação dessa, o veículo ele vai se adaptar, né? Ele vai se adaptar para poder ter a melhor condução ali naquele tipo de terreno. Justamente agora, aproveitando, imagina, vai lá. Mudança, né? Se virou para os SUVs, Ford, que foi o pai, né? Trouxe a Export aí, tu também teve lá naquele momento, né? Que andou muito bem, imagina, a Export dominou. E veio agora, foi uma Maverick que chegou literalmente, posso dizer, que chegou acelerando tecnologia também, um motor EcoBooster, né, num segmento que tínhamos poucos players, né? Como é que esse produto, o consumidor, ele está recebendo ele? Porque, imagina, está percebendo na cidade que o número, cada vez mais que a gente anda, o número de Maverick que a gente vai encontrando. Né? Olha, Alfredo, eu confesso que no início, eu acho que mais por conta da nossa cultura, né? Que carro picape tem que ser a diesel, né? E tinha que ser grande. Picape forte tem que ser grande e a diesel. Isso, né? E aí, assim, quando a Ford trouxe a versão... Mas isso também é a própria Ford, né? Imagina, F1000. Exatamente, né? Então, assim, a Maverick, ela veio com o DNA raça forte, né?
Porque assim, aquele símbolozinho raça forte que a Ford lança nos carros, ela não é só um merchan, não é só uma chamada para o veículo, não. Aquilo dali é um selo de qualidade, né? O selo raça forte, para uma picape da Ford receber aquele selo, ela passa por vários testes de qualidade, testes de durabilidade, né? Testes de estrada, para poder receber o DNA raça forte, né? E a Maverick não foi diferente. Ela é um carro que teve uma aceitação muito boa nos Estados Unidos, é tanto que até hoje o cliente faz fila de espera pelo carro. Estados Unidos, né? tem uma fila E no grande. Brasil, quando ela chegou, também, hoje nós temos o veículo. Hoje eu não consigo colocar uma Maverick no meu showroom. O carro chega vendido. Já chega vendido. Porque Então, assim, tu tem o chamado picape compacta, né? Isso. E tem a picape grande. exatamente. O Inter ali, ele tava... A Maverick, ela veio entrou atender ali, né, aquele justamente. mercado ali. Era o mercado Ela que não é tava um sendo carro atendido. robusto, né? Ela não é um carro tão pequeno assim. Se você Isso. colocar ela do Veio lado pra- de uma Ranger, veio- ela é um carro Gente, menorzinho. Veio pra brigar ali mas- com a Fiat. Mas com, né? ela chega a ser com- um pouquinho maior do que o da Toro, né? E chegou mais bem acertado. Eu particularmente conversei com 2 proprietários de Maverick, e os caras muito satisfeitos. Falam muito bem. Assim, falando muito justamente. bem. Não, o veículo é muito bom também. Ela tem a mesma tecnologia que vem no Bronco. Ela e o Bronco compartilham o mesmo motor, Aham. o motor EcoBoost, né? Que é um motor muito econômico, é um motor Vem compartilhando. né? Isso. E ela vem com o mesmo motor, tanto ela e o Bronco compartilham o mesmo motor. E assim, diferente do Bronco, ela tem 5 modos de condução diferenciados. Isso que eu ia te né? perguntar. Ela tem esse. Por quê? Porque ela é um carro mais urbano, né? O Bronco, ele tem o 4x4, a Maverick não, ela é um carro urbano, ela é uma picape urbana, né? Então, assim, ela tem alguns itens picape ali pro dia a dia, diferenciados, uma picape pro dia a dia. Ainda mais que a gente tá numa praça picapeira, né? Exatamente. O mercado de picape de Manaus, ele cresce cada vez mais, né? E os modos de condução? Os modos de condução delas já são um pouquinho menores do que o do Bronco, mas ela tem ali um modo de condução para atender, não totalmente um fora de estrada, mas se você necessitar ali de um veículo, vai andar ali numa areia, numa gramazinha, um campo mais escorregadio, ela tem Ela um atende, modo, né? ela atende, e ela tem o mesmo sistema de mudança de modo de condução do carro. Show de bola. Agora é o ícone, né, da Ford, que a gente tem que falar, né? O Mustang. Nosso querido Mustang, né? Justamente, que é assim, é um carro assim tão querido, né, que antes de vir oficialmente as pessoas faziam importação mesmo, né? Exatamente. Elas mesmo faziam importação, né? E agora vem de forma oficial, né? Tem todo o apoio de toda a rede Ford. E aí, como é que é esse público? O carro, ele é um sucesso, é como você mesmo falou, ele é um ícone, É né? um ícone da Ford. Eu lembro que a Ford, ela começou a trazer o Mustang em 2018, né? Em 2018 ela trouxe a primeira versão, a GT Premium, né? E o que é legal, todas as versões que ela comercializa no mercado americano ou no mercado europeu, ela está procurando trazer sempre uma versão mais completa. Ela não está trazendo uma versão simples, ela está trazendo a versão mais completa de todo o portfólio, né? E do Mustang não ia ser diferente. Já desde 2018, eu lembro que nós atendíamos clientes que quando viram, eu não acredito que esse carro está vindo. É meu sonho de infância. Justamente, é o né? sonho, né, de muita gente. Meu sonho de infância era dirigir um Mustang. Então, nós conseguimos realizar vários sonhos aí. E até hoje, né, o Mustang também é um veículo que hoje nós não conseguimos colocar ele no showroom, porque já chega vendido, já é um carro que já chega vendido. Cliente já Cliente que tem paixão é um cliente que já carro, é né? é o cliente que já conhece a história do carro, né? Eu tive situações de cliente, foi ano passado, ele fez o pedido do carro em maio, numa determinada cor. Ele disse, não, cara, eu só quero se for essa cor. E Esperou. Esperou, recebeu o carro dele já, acho que foi em outubro, novembro, alguma coisa assim. Que é o modelo
Totalmente diferente, né? Mas assim, atendemos o pedido do cliente, né? Qual era? Que Vermelho? Não, Qual é o era? azul. Azul. Ah, tá. O azul da Ford, né? O azul, é. Então, assim, é um cliente mais específico, é um cliente mais cuidadoso, ele sabe o que ele quer, né? Ele vem falar sobre o veículo. Não é aquele cliente que eu vou precisar fazer uma demonstração muito grande no carro, porque ele já conhece o carro, né? Ele já conhece da história do carro. Então, assim, o Mustang é uma paixão, né? É aquele cliente que é o cliente que é apaixonado por carro. Ele não conhece só aquele carro, como ele conhece todos os concorrentes do veículo. E hoje, assim, em relação à venda do Mustang, desde o lançamento é sucesso. Só para você ter uma ideia, no lançamento, em menos de 24 horas, a Ford ela vendeu, se eu não me engano, a nível Brasil, foram 500 unidades, né? No lançamento, no primeiro ano de lançamento, né? Foi vendido Justamente. 1 milhão de Mustangs no Brasil, né? Manaus teve uma boa partida. Tinha uma demanda reprimida. Exatamente. Considerável. Justamente, ele vinha com uma importação independente, né? Exatamente. E aí apoiado assim, pela fábrica. O preço, né, para o que ela estava trazendo foi um preço justo, digamos assim, um preço bem dentro da realidade para tudo que o veículo estava oferecendo. Não veio com uma coisa fora do que o mercado já estava oferecendo para veículos dentro dessa categoria. Né? Show de bola. Carol, infelizmente o tempo voa. Voa demais, rápido. Sempre fala que passa rápido, mesmo. Não é? Só tenho a agradecer, imagina. Infelizmente está chegando aí ao fim do nosso podcast. Passa, voa mesmo. Queria que tu fizesse tuas considerações finais, tuas palavras, para a gente finalizar, né? Tinha muita coisa ainda pra gente falar, sabe? Daqui mais um tempo. Se tiver que falar, volta aqui ia de passar novo a noite todinha. Bater um papo diferente. Fica à vontade aí pra fazer as tuas considerações finais. Eu só tenho a finais. agradecer aí pelo convite, poder falar um pouquinho mais da minha história, né? E a minha história junto com a Ford, né? Muitos amigos meus que trabalharam comigo, e, tu já virou patrimônio da... Tua história na família Ford, né? Minha história na família Ford, ou seja, eu vou fazer 20 anos dentro da área de veículos e dentro da Ford eu vou ter o quê? Tem 17 anos, né? De conhecimento de produto e tudo mais. Então, e hoje, mais esse desafio aí de mudança, né? Mudança para melhor. Eu vejo que o cliente hoje, ele pede mais isso, né? Um pouquinho mais de atenção, até porque depois de tudo que nós passamos em 2020 e com essa pandemia toda, né? ela veio trazer mais esse lado humano, né? Precisa de um atendimento mais humanizado? Exatamente, né? Aquela coisa de... Apesar de ter aquela coisa muito tecnologia, a gente teve um avanço de tecnologia muito grande aí na rede digital e tudo mais, mas a pandemia ela veio trazer algo, veio nos relembrar que nós somos seres humanos e nós precisamos ser ouvidos e entendidos e acolhidos quando necessário, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para minha equipe, e hoje muito mais no pós-venda, porque você não vê no pós-venda um cliente indo sorrindo, né? Geralmente, se o cliente vem para o pós-venda, é algum problema, né? Ou ele está com alguma reclamação de alguma situação que ele tá atípica do veículo. Então, assim, eu sempre falo, olha, procurem sentir a dor do cliente. O cliente simplesmente não vai sair da casa dele e dizer, não, hoje eu vou na concessionária porque eu não tenho o que fazer, eu vou levar meu carro lá, vai dizer que está com problema. Não, o cliente não fala isso, né? Se ele está levando o carro na concessionária, é porque tem alguma coisa de errado, né? Então, assim, eu sempre procuro passar para a equipe ter essa atenção, ouvir, na essência, o que o cliente está falando, né? Procurar se pôr no lugar dele, se colocar no lugar dele. Porque eu só consigo sentir a tua dor a partir do momento em que eu compartilho de você da mesma dor, né? Então, procurar se colocar no lugar do cliente para ouvir ele melhor, entender e tentar dali extrair qual é a situação e poder prestar um atendimento melhor para o cliente, né?
Hoje eu prezo muito por isso, né? Que é fazer o cliente se sentir importante, e hoje a Ford está trazendo isso para dentro da nova cultura dela, né? De oferecer mais, trazer mais e acolher o cliente, trazer a melhor experiência dele dentro do distribuidor, dentro da rede, não só na venda, como também ter uma experiência de consumidor dentro do pós-venda, tá? Obrigado por aceitar nosso convite. Lógico, compartilhar com a gente sua história, um pouco de conhecimento sobre os produtos Ford até mesmo. Aproveito aqui para deixar uma cortesia aqui da Celatec Brasil. Tem uma cortesia aqui para ti também. Celatec é uma empresa pioneira do mercado de segurança automotiva, onde desenvolveu um serviço especializado em prevenção de furos de pneus, com o objetivo de evitar qualquer risco e contratempo que pneu furado pode ocasionar. Aí tem uma cortesia para ti lá fazer a selagem dos pneus do teu carro. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, e para quem está pensando em comprar um carro 0 km, a hora de realizar o sonho do Toyota 0 km é agora. Chegou o Festival de Ofertas Toyolex de 23 até 30 de junho, né? Amanhã tem Yaris, Corolla, Corolla Cross e Hilux com condições imperdíveis, tudo isso com 5 anos de garantia para o carro e 8 anos de garantia para o sistema híbrido. Ligue no 92984084349. Agora você também tem um novo jeito de comprar o seu carro. Chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio Toyota você tem facilidades para comprar o seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina aí contratar o seu consórcio de forma simples e rápida, e além disso receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, basta ir ali na Toyolex, na Constantino Neri, ou mandar um oi aí no WhatsApp no 981 18 0390. Meu amigo, trocar de carro por outro veículo usado pode ser uma excelente alternativa para quem deseja economizar, e para garantir a segurança do novo proprietário é necessário investir na vistoria cautelar, que é uma espécie de check-up do veículo. Isso porque a supervisão irá avaliar toda a documentação do automóvel, se há alguma peça trocada ou quebrada. Então, optar pela vistoria cautelar é fundamental para que você, na hora de comprar, não tenha possíveis problemas. Liga logo no 92984331773 ou vai lá no Instagram da Supervisão, que é Supervisão Vistoria _RN_AM, ou acessa aí supervisão.com. Depois de ter trabalhado muito, você finalmente conseguiu comprar o seu veículo 0 km dos seus sonhos, e não simplesmente sair. E não é simplesmente sair da concessionária e dirigir pelas ruas, né, meu amigo Pablo? Você precisa registrar o seu veículo, e lógico que você pode fazer por conta própria. Porém, existe uma burocracia por trás disso. Te apresento uma opção mais rápida e mais barata, que é da Bela Despachante. Da Bela Despachante. Se você precisa emplacar seu veículo ou moto 0 km, faça a cotação com a da Bela Despachante. Os valores são feitos pelo WhatsApp. Existe a possibilidade de pagar nos cartões de crédito em até 12 vezes. Imagina aí, meu amigo, quer mais facilidade? Corre logo lá na da Bela. Lá com certeza sua vida será mais fácil. Chama no WhatsApp no 98211 0016 ou acessa aí dabeladespachante.com.br. Agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga os nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro e curta logo esse vídeo. Deixe seu comentário aí, com transmissão e operação de áudio do Anderson Silva, que não tá brincadeira não, lutador, né? Mas... E Ailton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia.